modificador. Bom, o que eu quero passar para vocês? Aqui eu tenho o refletor, né, iluminando uma planta, uma ranja, certo? E a sombra, ó, em função da inclinação do refletor, olha só por onde ele vai, a sombra está aqui. Porque o refletor está nesse ângulo. Quanto mais eu subir, mais para baixo vai a sombra. Quanto mais perto eu chego daqui, do fundo, mais sombra projeta. Então, a relação de distância, para vocês terem mais ou menos uma noção, né, de como funciona um estúdio, né, um estúdio de cinema, um estúdio de televisão, porque a gente tem que manter os refletores no alto para projetar sombra no chão. Então, as sombras sempre são projetadas no chão. É por isso que a maioria dos atores, né, e dos objetos são um pouco afastados da parede, né? Você vai ver objetos de parede, você vai ver mais quadros, né, decorações, mas qualquer coisa que projeta sombra, você cagueta onde é a fonte da luz. Então, é bom você evitar isso. Então, as pessoas, quando contracenam em cinema, em televisão, elas contracenam mais para fora da sombra, da projeção de sombra nas paredes. Então, se eu tivesse fazendo uma cena aqui, ó, eu não poderia estar aqui. Ou o refletor tem que estar mais alto. Ou eu teria que ficar mais ou menos aqui assim, né? Óbvio que a luz não está me pegando, mas aqui já me diz onde teria que estar o refletor, nessa direção. Olha só, se o refletor está aqui, a sombra está lá, tá vendo? Aqui, ó, olha a minha posição do braço, olha a sombra, ficaria no chão. Então, nos estúdios funciona assim, os refletores ficam no grid, com uma inclinação, né, assim, próximo de 45 graus, né, e as sombras são todas projetadas no chão. E aí, para tirar a sombra do chão, aí tem aquela luz que ilumina o chão também, que pega na cabeça, entendeu? Que aí a gente usa contraluz, tá? Então, enfim, isso para cenários bem iluminados, tá? Enfim. O que acontece? Aí eu tenho a projeção da sombra aqui. Essa projeção que você está vendo aqui, vou botar um pouco mais para cá, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo uma mancha, né, praticamente delineada em relação ao objeto. O objeto é deste tamanho, a sombra é quase o mesmo tamanho. Conforme eu afasto, a sombra cresce. Tá vendo? Aqui não dá para chegar. Aqui diminui, aqui cresce a sombra. Então, vou manter uma relação para vocês entenderem. Aqui vocês conseguem ver, né, o contorno da sombra, porque essa luz é uma luz sem modificação, é uma luz dura, tá? Então, como é que a gente suaviza como é que a gente consegue aumentar, diminuir, né, a diferença das altas luzes para as baixas luzes? Essa sombra muito forte aqui, a gente começa a reduzir conforme a gente vai aumentando a difusão. O que acontece? Uma luz pegando aqui, uma luz dura, pegando numa área iluminada, a sombra dela vai ser dura também. E se eu coloco um difusor, o que acontece com o difusor? Essa luz ela não é mais tão direcional assim. Ela passa a fazer isso, ó. E aí, o que acontece? Se eu colocar um difusor maior do que o raio da circunferência aqui do refletor, se eu colocar e afastar no difusor, a minha ampliação vai ser todo o difusor. O que acontece? As luzes vão vir daqui também, ó. Então essa luz que vem aqui, ela vai iluminar a parte que está com sombra. Então eu diminuo a sombra, entendeu? E consigo difundir mais ainda a sombra. Eu consigo diminuir a dureza da sombra. Eu procurei, eu não achei, foi a cabeça de efeito, acho que já foram todas usadas. Ela só pode ser usada uma vez, tá? Não, se for ser usado, não fica usando. É uma buzina mesmo. Volta em cima, por favor.
Arma. Oi. Oi. Me chamou. Ah, me chamou. Ó, Vai bem fazer. vamos lá. Vamos lá, hein? Pessoal, galera, fica em pé aí. A pessoa tá sentado dentro do set e ninguém tá sentado, não. Segura aí. Vamos acabar aqui. Isso. Coloca aí na frente do refletor. Olha como é que ele ficou mais espalhado. Tá vendo? E a projeção de sombra, ela diminui. Tira. Olha como é que ela tá dura. Olha os contornos da sombra, como é que estão bem definidos. Agora coloca. Ficou suave. Olha a sombra lá atrás, como é que ficou suave. Caramba, parece que ela espalhou, né, Ó, professor? agora tem outro detalhe. Quanto mais próximo do refletor você estiver, mais dura fica a sombra. Quanto mais você se afasta, mais suave é o ponto de sumir a sombra. Fica aí. Chega mais. Aí. Deixa, segura firme. A sombra sumiu. Tá vendo? Praticamente sumiu a sombra. A sombra da planta. Chega mais perto. Aí, assim. Segura aí. Olha só aqui, olha para cá, o contorno, como é que ele está bem suave da sombra. Tira. Olha como é que está duro. Coloca de novo. Olha a sombra lá atrás, sumiu. Certo? Então, eu vou fazer uma coisa aqui, para vocês terem uma noção. Eu vou fazer duas fotos. A primeira e a segunda. Oi? Ó. Primeiro. Agora coloca. Vou tirar. Analisem comigo aqui juntos. A primeira e a segunda. Cadê a sombra? É mesmo. Coloca aí de novo. Olha, analisa a sombra das pétalas aqui do verde, nas folhas. Olha como é que tá dura. Ela está projetando uma coisa preta. Olha aqui atrás da sombra. Olha a segunda. Sumiu. Tá vendo? Então, como se deve usar os difusores? Os difusores, eles foram criados exatamente, né, o nome já diz, difusão, né, para todos os lados. Então, vocês observaram que quando ele estava mais próximo, né, quando ele estava mais próximo da planta, traz aqui de novo. Faz aqui para mim. Coloca bem próximo do refletor. O tamanho, aqui ó, o tamanho da circunferência, a circunferência aqui na frente, cuidado na hora de olhar, que incomoda. É por isso que a gente tem isso aqui, ó. Esse visor de contraste. Cadê? Aqui, ó. É isso que a gente usa. Ó, tá vendo? Ó, essa bola pode chegar bem perto. Tá do mesmo tamanho do refletor. Olha a sombra como é que tá lá. Agora vamos botar o dobro. Pode chegar mais para frente. Aí parou, foi muito. Aí tá o dobro. A sombra já deve ter diminuído bem. Agora amplia um pouco mais. Agora a sombra deve ter subido. Ó. Certo? Não, chega mais perto. Isso. É isso aí. Aqui tá tudo coberto de luz, ou seja, eu tenho luz vindo daqui, ó. O que eu fiz? Eu aumentei bem o raio de ação da luz. O que era para ser só no meio, está vindo aqui também. Então o que acontece? Essa luz está vindo aqui, ela está matando a sombra lá de trás, porque ela está iluminando aqui. Então quanto maior, pode tirar. Quanto maior o anteparo, né, o difusor, melhor é isso que a gente resolve a questão de sombra. Então, por exemplo, se eu usar um difusor, por isso que a gente fala assim, eu quero um 20-20, um 12-12, né, esse refletor, por exemplo, a gente tem aquelas bandeiras lá, que alguma gente chama de 4x4, normalmente a gente fala em número de pés, né? 4x4 é 1,20 m por 1,20 m. Aí eu vou falar assim, 8x8, o que é? Aí 2,40 m, entendeu? E assim vai. Quanto maior o difusor, né, melhor é o resultado dessas sombras projetadas. Então, se eu tenho um difusor gigante, é como se eu tivesse um refletor gigante iluminando aquilo ali.
Mas para isso eu tenho que botar muito refletor atrás. Entendeu? Eu boto os refletores possantes atrás. Às vezes boto até vários refletores, né? Para poder preencher bem, né? Aí quando a luz passa ali, ela vai para todos os lados e as sombras são mortas ali, exatamente porque ela tem luz vindo de todos os lados. Então, aonde fica com sombra, por ela ser grande, ela vai iluminando ali. E ela tira a dureza da luz. Então, o que era antes preto, uma mancha preta, que era sombra muito dura, ela passa a ser um contorno, né, de uma sombra suave, né? E aí eu consigo ter uma textura melhor, uma textura mais bonita, entendeu? Abre pra Fernando, por favor. Professor, Oi. o ideal é que o difusor seja sempre maior que a fonte de luz? Há uma regra, alguma coisa Então, o que eu acabei de demonstrar aqui, o que acontece? Quando a gente usa qualquer modificador na frente ou que seja rebatido, a gente altera também, sabe, a força da luz, né? O que antes eu usaria um diafragma X, eu passo a usar um diafragma menor para poder compensar. Então, quanto maior a difusão, menos luz chega, né? O exemplo daqui a gente tem, um exemplo daqui para vocês terem ideia. Ó, esse aqui é um fotômetro, né? Que ele tem incidência de luz direta e refletida, né? Qual é a função? A função é o seguinte, por exemplo, se eu quero fazer uma mensuração, ou fazer uma medida, fazer aqui um global, se eu quero ver a luz global que está aqui, eu uso ele dessa maneira. Se eu quero pontuar, eu faço dessa aqui, que é o fecho aqui, ele vai me direcionar a luz. O que ocorre? Se eu quero ver a incidência de luz direta sobre o objeto ou a pessoa, é dessa maneira que eu faço a medição. Se eu quero ver a incidência de luz sobre o objeto, eu já venho com o fotômetro spot, com esse aqui. Entendeu? Aí eu vou chegar bem perto e ele vai dar uma medida diferente. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu quero saber a compensação de diafragma que eu preciso fazer diretamente sobre o objeto. Eu posso fazer de forma direta ou indireta. Direta é isso aqui, direta a luz que está chegando. Indireta é a luz refletida. Então, se eu quero fazer a compensação com a difusão, eu vou dizer, ó, aqui está me dando 16 de diafragma para 24 frames por segundo, né? ISO 400. Está me dando 16 de diafragma. Bota o difusor. Bota bem perto, bem perto. nele? Bem perto, isso. Olha, 16.1. Passou para 5.6. Agora chega mais perto, chega. Aí, para aí. Chega mais perto, chega mais um pouquinho. Aí, para aí. 8. Olha a diferença. Ué, mas ele deu 5.6, aqui deu 8. Por quê? Aqui tem... A luz está chegando mais. Quanto mais luz tiver aqui, mais projeção para todos os lados ela vem. O que acontece? Ela tira as sombras. Totalmente as sombras. O que era duro passa a ser mais suave. Então, olha a diferença. De 16 para 8, nós temos 2 stops, que correspondem com o dobro do dobro. Certo? Então, a quantidade de luz. Eu usei um difusor, já altera tudo, que a gente chama de modificador. Certo? Esse difusor... Oi? Pode fazer só mais uma vez. Não entendi. Pode fazer só mais uma vez. Mostrado? Pelo guia. Não, estou falando aqui, ó. Olha só, luz dura. Ó. Agora... Olha aí. 16, diafragma. Tá vendo? 16 diafragma. Botei o difusor. Olha como é que a luz caiu bastante. O difusor está praticamente colado ali. Já passou para 5.6. Agora, olha, ele vai abrindo, vai ganhando mais luz. Aí vai alterar. Passa a ser para 8. Então, conforme ele vai chegando mais perto, em tese, era, né? Porque aqui, quando ele estava mais perto era para ser mais. Né? E aqui, conforme vai chegando para cá, era para ser menos. Não é. Por quê? Porque conforme ele estava mais no meio, a luz estava incidindo mais no meio, estava mais concentrada no meio, certo? Tanto é que a sombra ficava mais dura. Conforme ele veio aproximando um pouco mais, o que aconteceu? Eu ganhei mais luz. Eu ganhei mais luz para todos os lados. Eu ampliei a meu raio de luz. Quando eu amplio, o que acontece?
Aonde está batendo sombra, por que está batendo sombra? Porque não tem luz chegando aqui. Conforme chega mais perto, a luz chega aqui e tira a sombra. Entendeu? Agora, eu tenho que pensar da seguinte maneira. Eu posso fazer assim. Porque a distância é muito pequena para poder matar essa sombra. Então eu tenho que chegar para frente. De preferência a sombra, sabe, tá lá embaixo. Pronto. Aí, bota de novo aí. Olha lá, não tem mais sombra nenhuma, sumiu a sombra. Entendeu? Pode tirar. Então, o grande barato desse negócio é que a gente tem uma possibilidade, né, de trabalhar com difusões diferentes. Então, quanto mais o material difusor ele for mais denso, maior é a difusão, entendeu? Quanto menos denso, menor a difusão. Então, nós temos aqui uma variável de difusões. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, aqui temos 3 difusores. Vou botar isso aqui na frente para vocês verem. Ó, olha como é que diminuiu. Mas ele ainda fica um pouquinho de contorno, certo? Isso é uma difusão leve, sabe? Leve. O que me diz que eu tenho que usar esse ou esse aqui? Tem 3 tipos de difusão aqui, de uma mais fina até a mais grossa. É a quantidade de difusão que eu quero. Essa aqui eu ainda tenho uma referência de quê? De brilho, certo? Então eu tenho mais contraste. O que é contraste? É a relação de sombra com luzes. Quanto maior a sombra, mais contraste. Então, com esse difusor, eu ganho uma difusão leve com bastante contraste. Você vê que as altas luzes, elas não ficam refletindo muito, elas são mais... diminui o brilho, né? Mas as sombras, elas se mantêm, mas não se mantém tão dura como se tivesse com a difusão, sem a difusão. Então esse aqui é um pouquinho mais denso. Esse aqui tem medidas, tá, gente? É 30-20, 30-10, 30-27, conforme a gente vai colocando 30 na frente, o segundo número ele vai aumentando. Esse aqui é o 30-20. Observe a sombra lá no fundo. Observe o brilho do reflexo da vegetação e a sombra da própria vegetação. Sem e com. Diminui um pouco o contraste, diminui um pouco o reflexo do retorno de luzes altas para a lente, né? E diminui também o brilho. Agora vamos para o 30-27. Isso aqui é papel especial, tá, gente? É papel próprio para isso, tá? Isso aí. É a mesma regra. Tá dando para perceber? Ó, como é que as sombras agora estão mais difusas, né? Elas estão com um contorno maior, né? Menos dura. Então, se eu quero mais contraste, eu uso esse aqui. Se eu quero menos contraste, eu vou usando esse daqui. Agora, isso aqui, gente, é uma questão de estética, sabe? Conformidade técnica de resultado. Então, o que define, né, qual que você vai usar, exatamente é o tipo de difusão que você quer, né, e o contraste, porque a gente trabalha sempre com relação... No cinema, a gente sempre pensa no contraste, sabe? Porque as imagens sem contraste nenhum, elas perdem a vida, elas perdem a dramaturgia, né? E isso faz também uma forma de a gente pensar até na escolha das lentes que nós vamos usar. E dá forma às coisas, né? A luz dá forma. Então, além da luz da forma, tem
tem lentes que elas têm uma resposta mais próxima do que aquilo que você quer, ou que tem exatamente a mesma resposta. Tem lentes que ela tem mais saturação, tem menos saturação, tem lentes que ela tem mais contraste, menos contraste, tem câmera que puxa mais para o verde, tem câmera que puxa mais para o azul, tem câmera que puxa mais para o laranja. Então, é o que você quer, entendeu? Não quer dizer que ela é mais alaranjada, mais averdeada, ela é o contraste de cores, né? O contraste de sombras e contraste de cores, né? Você ter a resposta das cores um pouco diferente de uma câmera para outra. Definição e contraste. Professor, qual foi desse daí que o senhor usou ali em cima? Oi? Qual foi desse daí que o senhor usou ali em cima? Ali para fazer a terceira luz ali. Tipo de filtro? Qual foi o filtro que o senhor usou ali? 30-20, 30-10, 30-27. Ah, tá. Não, atrás do senhor aquela ali, ó. Isso aqui? Cara, isso aqui é um voal. Isso aqui, na verdade, se eu falar, você não vai acreditar. Isso aqui é tecido de silk screen. Tá? Isso aqui é tecido de silk screen. Então, tudo isso, tirando esses filtros aqui, isso aqui você compra na loja lá no centro da cidade e vende. E serve muito bem, entendeu? Só que esses aqui são mais específicos, né? E tem uma resposta melhor, vamos dizer assim, mais técnica. Vou botando aqui conforme eu vou falando de... Ó, esse aqui também vende tudo na loja de tecido. Isso aqui, gente, vocês estão vendo assim, né? Vocês estão vendo que é todo quadriculadozinho, parece uma colmeia, certo? Uhum. Sendo que, Alguém pode ficar aqui, por favor? Alguém pode segurar aqui? Segura aí. Eu vou ligar essa câmera e vou mostrar para vocês. Você não tem mais fotos. Tem fotos só de mais. É um mosquiteiro. Ó, pode. Olha só. Eu tô mirando na frente, certo? Uhum. Olha o que acontece quando eu vou fazer o foco só na planta. Pode chegar isso mais para frente. Pode chegar. Deixa bem esticadinho. Estica bem. Estica. Show. Agora tira. Coloca de novo. Ele dá uma na verdade, desculpa, gente. Bota lá atrás. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Bota aqui atrás. Isso. Ó. Observa o seguinte. Está bem esticado. Parecendo um botão da faca fechada. Eu quero que vocês prestem bem atenção numa coisa. É para vocês começarem a raciocinar. Chega mais para trás esse negócio. Aí. Estica bem. Está bem esticado? Não dá, porque ele não está bem esticado. O que... Não, pode ficar assim. O que esse tecido ele está fazendo? Vocês conseguem perceber aqui, ó. Aqui e aqui. Tá vendo? Uhum. Deu uma escurecida, né? Exatamente. O que esse tecido faz? Ele não neutraliza o fundo, ou seja, o fundo continua aparecendo, mas ele dá uma quebrada no stop. Ou seja, ele dá uma diferença de diafragma. E com isso, né, eu poderia até melhorar isso, né, se eu usasse um filtro de densidade neutra, que eu conseguiria desfocar mais ainda isso aqui.
Mas quanto mais longe tiver esse negócio, melhor. Aqui você vê que aqui está um meio stop em relação aqui. Então, eu consigo fazer uma fotografia de maneira que o fundo, que quando está estourando o fundo, está estourando o fundo, com esses tecidos eu consigo, o screen que a gente chama, eu consigo diminuir os stops, entendeu? Então, usando essa tela, eu consigo dar uma resposta, né, para o fundo sem necessariamente mexer no fundo. Às vezes o que é? Às vezes o objeto, olha só um exemplo. Olha o que acontece. O objeto ele está totalmente com a luz baixa, eu tenho mais luz no fundo, só que aí eu posso fazer o seguinte, eu posso aumentar o ISO. Olha o que acontece. O fundo vai estourar. Mesmo assim, eu ainda consigo perceber uma pequena diferença daqui para cá. Lógico que se eu ampliar esse negócio aqui, eu vou ter uma resposta muito melhor. Segura isso daqui. Fechado. Baixa. Não pode. Faz o seguinte, melhor. Sobe um pouquinho. Aí, tá bom. Olha a diferença aqui. Com esse aí, olha a diferença daqui pra cá, ó. Tá vendo? E o tecido sumiu, lógico que ele tem que estar muito bem esticado. Tá vendo? Já dá uma diferença de um stop, pelo menos. E se eu dobrar ele, vamos dobrar. Ele vai dobrar o stop. É uma cena de filme que tá tendo aí fora. Esticado. Pode vir. Vem mais. Vem mais. Aí, parou. Pelo menos 2 stops. Aqui, ó. Sim. Ele tá dando um efeito moirê, que a gente chama de moirê, né? É porque esse tecido e tal, enfim. Mas isso aí a gente resolve de uma maneira um pouco difícil na pós de resolver, entendeu? Mas esse tecido não seria o apropriado para fazer isso. Beleza? Deu para entender aqui a diferença? Sim. Agora vamos usar o outro. Samba. Só que tem um detalhe. Vamos raciocinar aqui, gente. Vamos raciocinar. Qual é a cor complementar do laranja? Azul. Então, o que fica mais bonito? Vai cheio. Você gosta de rir, Bafara? Você gosta de rir? Também. Chega mais. Agora está projetando sombra. Afasta um pouquinho, o Fox. Baixa um pouquinho. Baixa. Está projetando sombra ainda. Isso, aí. Chega mais um pouquinho pra cá. O que seria exatamente isso? Você raciocina rápido, gente. Raciocina rápido. Porque a composição da cor, né? Que uma complementa a outra. A cor. Sim, mas o que seria isso? Por que eu botei azul no fundo? Porque se eu fosse fazer um plano de flores... Legal. Céu azul. Agora eu vou buscar a exposição do céu para ficar azulzinho e na frente talvez eu tenha que compensar com uma luzinha. Então eu faço um contra-plongé, fazendo o contraste dessas cores com o céu. Fica lindo. E se fosse verde, aqui, essa planta se fosse vermelha? Morrendo. Exatamente. Mas aí no caso a gente não tem verde no céu também. Poderia ser o próprio azul do céu mesmo, sem problema nenhum. Tá? Então, pode tirar. Vermelho. Uma das maneiras de a gente eliminar o fundo. Agora, existe uma outra maneira de a gente diminuir esse fundo. Como? Raciocina, gente. Fazer o quê?
como é que a gente pode diminuir a intensidade que está batendo no fundo para a gente não estar com o fundo estourando? Botar mais pra trás. Oi? O foco de luz mais pra trás. Não. Ou difusor, né? Aí a gente vai fazer exatamente isso aqui. Batedor? Mas isso é novo. Era novo. Você tampa? Tira. Não, deixa eu bater. Agora coloca aí. Isso é sombra. É uma difusão. Sombra. Onde eu tenho mais detalhe do fundo. Agora tem uma outra maneira de pode tirar. Que é mais radical ainda. Muita gente. Cadê a... Fica na cadeia lá. Cadê que não tem? Agora tem uma coisa que é mais bonita ainda. Segura aqui pra mim. Fica assim mesmo, gente. Vira. Joga pra mim. Piorou muito aí? Não? Não tá batendo. Não tô vendo. Peraí. Tá um pouquinho. Tá batendo, Tá batendo um pouquinho. Atrás. Peraí. É, tá. Você tinha acabado de bater. Não, já peguei a onda pra poder substituir, que tá carregado. Segura aqui. Segura aqui. Tira. Olha só o verde. Coloca de novo. Ó. Tá vendo? Uhum. Vendo? Pode tirar de novo. Coloca de novo. Ó. Olha a luz entrando aqui. Fica aí. Sai não. Cadê o azul? Sandro. Severino. Sombra Vox. Com bravura. Segura aqui junto, segura de um lado. Segura do outro. Cadê o outro? Segura aqui. Aí. Não, modelo de trabalho. Não, chega mais pra trás, chega mais pra trás. Tenta projetar essa luz. Só chega pra cá você, Vox. Chega você pra lá. Isso, então, Vox. Peraí. Vox é bom, cara. Bota pra baixo o azul. Bota mais pra baixo. Super-herói. Bota o azul mais pra baixo. Não, esse azul tá pequeno, né? Esse azul tá pequeno, mas... Ilumina... Vai, tira o refletor. Coloca. Aí, mais um pouquinho, vai. Aí, parou, pronto. Resolvido. O que seria exatamente esse highlight aqui, gente? Sol. Toma. Sombra, sol e o céu. Então, Sandro, você é o sol. o que eu tenho aqui? Eu tenho uma composição onde eu pego um sol não de frente, aquilo que eu falei com vocês, pego ele vindo de trás, ele vai me dar esses highlights por dentro da vegetação. Eu tenho céu azul. Então eu tenho o quê? Uma composição equilibrada e bonita. Tira o prateado. E vai tomando. Pode tirar totalmente. Olha só. A sombra matou a foto. Não tem nenhum, sabe? Pode tirar o azul. Tirou a beleza. Entendeu? Agora tem outros modificadores. E vai tomando. Sandro Sol. Coloca esse aqui. Então, olha só, gente. Para vocês raciocinarem aqui. Esse aqui, ele é quase um espelho. Se eu boto um espelho, eu ganho mais dureza. Certo? Esse aqui é abaixo do espelho. Esse aqui é abaixo desse aqui. Vamos botar esse aqui. Esse aqui é mais difuso. Entendeu? Ele é mais discreto. O ideal é que você chegue mais perto. Pode segurar aqui. Então, pô, tipo assim, o sol é muito duro, né? A luz do sol. Só que eu quero dar uma suavidade, eu quero dar um realce, né? Tira. Olha, coloca de novo. Tá vendo? Ele é muito discreto. A lógica, ele tem que achar a incidência da luz ali. Ele é muito discreto. Mas isso, se for um sol, gente, vamos tirar isso aí. Deu pra entender, é mais difuso. Mas é ótimo. Sangue no sol. Sol Vox. Sol Vox. Tem esse aqui,
melhor. Legal. Agora, pega esse aqui. Coloca aqui. Coloca por aqui. E fecha, né? Opa, fecha. Menos dureza ainda. Dá nem pra ver. Tira. Tá vendo? Coloca de novo. Tá vendo? Ó. Só que os verdes, você ganha mais contraste neles. Você ganha, porque você tira. Tá vendo? As pétalas ficam mais bem desenhadas. Coloca de novo. É. Tá vendo os desenhos das pétalas? Então você ganha mais. Queria desenho. Quando você quer ganhar mais detalhes, você trabalha com isso. Então você tem vários tipos de modificadores. Pode tirar isso. Gostou, né? Peraí. Agora, São chaves. nós vamos fazer Vem cá, aqui, Sandro. nós vamos fazer aqui uma simulação de o quê? O pôr do sol, um dourado. O efeito é o mesmo. Gente, olha só. Outro lugar. Isso aqui. Eu só fiz a festa Ó, de vermelho. quem for fotografar pessoas negras, você usa tom de azul de fundo Balar daquele cheiro. Tá. e usa esse aqui no cabelo, sabe? É um dourado, fica muito bonito mesmo. É isso. E vamos colocar aqui o dourado do pôr do sol na vegetação. Legal. Dourado box. Então não tá incidindo legal não. Tenta achar esse dourado. Ó, olha aí. Tá aparecendo? Um pouquinho, tá simples. Não? Um pouquinho. É, mas põe a amarela. Cara. Segura isso. Não se mexeu. Aí. Tá. Foi tipo um sol, né? Legal. Mas a É ideia exatamente essa. Tira. Coloca. Tá vendo? É o sol, pôr do sol. E se eu boto o azul, então... Céu sou eu. Céu, vem ser. Aqui, Sandro. Aqui, ó. Aqui, ó. O sol. A planta amarela. Nesse stage. Vai lá. Desce mais o azul. Chega mais pra cá. Isso, agora vai com o dourado. Isso. Aí é um pôr do sol. A flor do desejo, Olha, essa aí foi o Pepeu Gomes longe. Nossa. Aí, então nós temos, presta bem atenção, gente, nós temos uma situação que o diretor de fotografia, ele sempre vai reproduzir. O que ele vai reproduzir? Estou falando assim, um filme diegético, um filme que ele traz realidade, né? Ele traz realidade para a cena. Pode tirar. Ele traz realidade para a cena. O que é a realidade da natureza? Eu sempre falo assim, preste atenção na natureza. Né? Então, nós temos o sol, nós temos as sombras, nós temos os raios do sol entrando, né? E tem uma outra situação que faz com que as coisas fiquem mais bonitas ainda. Tem uma roupa lá interessante, cheia de chapéu colorido. Todos eles são da mesma marca. Todos eles são da mesma marca. Bota o dourado aí de novo. Dourado. Bota o dourado, bota o azul. Sandro Gold. Bota bem forte o dourado aí. Sou eu, sou eu. Vem. Isso aqui, gente, é um spray atmosfera. Sobe um pouco. Quer fazer uma coisa aqui? Ai, atmosfera. Ué, Atmosfera. Vai tacar um negócio. Pra lua agora. É engraçado a minha voz, tá?
Veio $4. Desce um pouquinho azul. Ai. Pode entrar um pouco mais pro azul? Agora chega um pouquinho pra cá. Pra cá, pra cá. Aí. Não foi muito bem. Vai. Quem? O azul? Aí, pá. Peraí, deixa eu... Agora, você tenta tirar aquela sombra de trás lá. Isso, dourado. Agora, esse dourado não está muito firme, não. Muito firme esse dourado, não. Bota firmeza nisso. É. Sandro, e aí? Agora, observa a fotografia, gente. Ó, Observa a cuidado com o fotografia como é que spray, tá lá. lá. Ó o spray, mano. E eu vou jogar um raise. Efeitos especiais. Caraca. Porque aqui é um ambiente aberto, né? Mas era para fazer o quê, professor? Isso é ótimo. Pra gente ficar intoxicado. O quê? Fusão que dá na frente da lente, ó. É tipo uma fumaça, Ó. é isso? Fica mais assim, aquela coisa meio... Atmosférica. É. Isso aí é uma difusão, né? Continua aí. Agora tem que abrir mesmo. Agora a planta vai crescer. É que é tão discreto que você, é difícil até de perceber. Você pode tira o dourado. Tira o azul. Isso aí. Olha essa, entendeu? Olha como esse reis agora tá chegando. Aqui. Olha lá, tá vendo? Olha o reis, Aqui, ó. olha o reis na frente. Tá vendo? Exatamente, esse feixe de luz ali. Tá vendo? Agora, observa aqui na frente, tá tudo no foco, mas o Razer tá criando esse leve desfoque na frente. Entendeu? Aqui tá com bastante fumaça ainda na frente. Ó. E o que ele faz? Ele dá um tipo... Sabe o que é aquela coisa de tirar imperfeições? Entendeu? Ah, é preciso. Tem um filtro chamado Glimmer Glass, né? Que ele é um filtro de difusão muito usado para tirar imperfeições do rosto das atrizes. Entendeu? Então, às vezes tem umas imperfeições, você com esse filtro, que ele é um filtro difusor, você consegue, né, através desse efeito de névoa, né, você dá um embelezamento, uma textura, efeito Photoshop, vamos dizer assim. Continua lá, olha só como é que o Razer continua, olha lá, olha só o solzinho, olha como é que dá um leve desfoque, bonito, ó. É porque ainda tem Razer ali pra caramba. Você dá pra ver pelo refletor, ó. Tá vendo? Como é que ele dá essa... Ele tira a dureza, ele dá mais uma textura mais aveludada, sabe? E isso é muito bacana. Então, aí... Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa para onde está. Bom, falei sobre os difusores. Falei sobre as redes que a gente coloca no fundo para quebrar a luz, que a gente ganha um leve desfoque no fundo, né? Ou não, com essas redes, a gente quebra um pouco da luminosidade. Às vezes você, pô, mas a luz está tão perfeita, mas com essa luminosidade, tá estragando, tá muito claro. Então eu vou usar um net, uma tela atrás, que é isso você consegue equilibrar um pouco a luz de fundo. Outra situação, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, por que a gente usa butterfly. Isso aí que eu ia perguntar. O que é o butterfly? Não é borboleta não, tá, gente? Presta atenção nessa luz aqui que você tirou pra mim. Só no meio-dia. Ó, Verão. presta bem atenção, isso aqui é o outro pulo do gato. Vou diminuir a asa, né? Mas não seria ideal trabalhar com asa 100. O ISO nativo dela é asa 400. O que acontece? Puta merda, tô ferrado. Eu não posso... se eu alterar o diafragma, eu vou começar a imprimir o fundo. O fundo eu não quero mexer. Olha o que acontece com o fundo. Ó, começa a aparecer. A exposição aqui pra mim. Olha o histograma lá, gente. Ó. Começa a aparecer. Ó.
eu tenho mais profundidade de campo, ou seja, eu consigo imprimir o fundo, só que minha intenção não é essa. Esse é o sol de meio-dia, tá, gente? Sol de meio-dia. Minha intenção não é imprimir o fundo, minha intenção é desfocar esse fundo e tirar o excesso de detalhes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar, diminuir o diafragma. Isso. Eu vou lá, diminuir o diafragma, botar lá mais aberto. Né? Eu já consegui dar uma melhorada nessa questão do fundo, certo? Mas está estourando muita luz. Posso botar um fio? Não, eu não posso alterar o diafragma e eu não quero mexer no riso nativo. O que eu vou fazer? Hein, gente? Pensa aí. Butterfly. Hã? Butterfly. Butterfly, sim, vai melhorar, mas não vai resolver tudo. Dimerizar. Não, tem que dimerizar nada. Eu tenho que usar Colocar densidade neutra, entendeu? Na incidência de luz. Então, vamos pegar isso. Cadê o negócio? Pra onde? Esse aqui, pessoal? Daí. Isso aqui é um butterfly, é um tecido, né, que vai filtrar a luz e vai diminuir os stops. Eu vou usar o butterfly, a dureza da luz vai pro caralho. Desculpa as expressões. Ó. Alguém segura aqui pra mim? Ó. Esse butterfly seria insuficiente. Tira. Coloca de novo. Se mantém aí. Tá todo aberto. Olha que a janela que falou fechando. Ó. Olha o fundo lá. Ó, fica desfalcado. Fechado. Vou abrir. Olha a exposição lá, gente. Vendo? Ó, deixei toda aberta. Aí eu vou trazer ele até mais ou menos aqui, tá bom. Aí tá bom. Bom. Sim. Bom. Sim. Bom. Sim. Ah, tá marcando fundo ainda? Tá aparecendo muito. Aí eu chego a planta mais pra frente. Bom. Essas horas se usam bem. Posso? Vou botar aqui agora. Tem que acabar o nome já? Não tem mais o nome artístico dele. Ah, espera aí, gente. Desculpa. Cadê o homem de butterfly? Eu esqueci de botar o butterfly. Cadê Butterbox? É a marca de instalação do mercado aí. Butterbox aí. Butterfox Filmes. Ó. Parou na exposição. Estou me amando. Bom. Sim. Bom. Tira o butterfly. Olha como é que eu estou Coloca o butterfly. Sobrado. Viu? Então, isso aí, vocês têm que ter uma referência sempre por algum instrumento, né, de verificação. No caso, é o histograma. Ali, né? Mas a gente dificilmente a gente usa o histograma, tá, gente? A gente usa, mas pouco. A gente usa mais o waveform, né? O waveform é um instrumento de mais precisão do que o histograma. Então, agora, para a gente... Chega para cá. Olha lá. Professor, Oi. queria tirar uma dúvida. Oi. Em relação a esse butterfly, às vezes eu vejo filmagem na rua, o pessoal fazendo. Tem que botar ele em direção do sol, é isso? Vem a imagem? Porque eu vejo... Olha só. O butterfly, ele tem dupla função. Primeiro, filtrar a luz incidente dura, né? Que ela pode ser de refletores ou pode ser do sol. Sim. Né? Se você tem o sol inclinado, né? Dependendo do horário, você vai posicionar ele para poder ter uma difusão maior. Entendeu? Às vezes, por exemplo, o sol de meio-dia, tu coloca praticamente ele na horizontal. Certo? Eu já vi o pessoal. Quando ele está muito inclinado, você coloca ele mais inclinado também, para poder pegar na lateralidade do sol. Mas às vezes não era um butterfly, às vezes era um rebatedor que você estava vendo. Não, mas eu acho que era um butterfly assim que eu vi gigante. E aqueles outros que o pessoal coloca tipo em cima de casas, assim, quando existe Não, olha só, também. o butterfly é o tecido. Sim. A armação pode ser... Eu citei o exemplo aqui mais cedo do filme Alga. Sim, Né? Que lá na fábrica de tecido Bangu foi feito um butterfly quilométrico, entendeu?
Porque ele, para dar aquela ideia de que o ambiente é toda a luz difusa, com um ambiente frio, lá no, né, no Holocausto, né, lá onde, né, as pessoas ficaram confinadas lá. Entendi. Aí ele não tem tamanho, vai de acordo com a situação. Vai de acordo. Aí o tecido que usa é um costurado no outro. Aí você pode usar, aí que tá, dependendo, eu mostrei para vocês. Só presta atenção aqui, ó. Eu mostrei para vocês o que é a difusão. Então, não é uma coisa tipo assim, vai lá e compra 100 metros desse tecido aí. Não é assim. O que eu vou fazer é calcular, entendeu? Eu vou fazer teste, vou pegar um tecido de 1 metro, 2 metros, vou comprar, né? Outro um pouquinho mais denso, outro um pouquinho mais denso, e vou ver qual que se aplica melhor. Eu vou fazer um teste em um lugar pequeno. Em qualquer lugar, o sol é o mesmo para todo mundo. Sim. Então eu vou fazer um teste lá, essa difusão aqui está melhor, nessa altura, entendeu? Porque é mais ou menos o que a gente vai usar. Então vamos usar desse tecido aí, manda comprar, manda costurar e manda aplicar. Entendeu? No caso ele não mede, não vende numa medida certa. Isso é um tecido mesmo comum. Entendi. Gente, eu estava falando das compensações de tinte, né? Aqui nós temos 2 gelatinas, uma minus green e uma plus green, né? O que acontece? Plus green é quando você... Pode olhar aí, por favor? Pega a internet de vocês para vocês verem o que é. O quê? Plus green ou minus green? Plus green. Eu vou botar aqui para vocês verem. Isso para não ter confusão. Porque as pessoas confundem mesmo. Filtros de gelatina, vamos escolher. Aqui, ó. Com grande gama de filtros técnicos. Achou não, né? Esse aqui. Isso. O que acontece? Esse aqui também é chamado de green. Entendeu? Dá para ver aí? Agora bota o minus green. O minus green. Plus green. Tem full também. Vê o minus. Não, são gradações que eu te falei, de 1/8, 1/4. Esse é Ralph menos green. Plus mais de menos. Vai. Você fala inglês também? Vê aí, gente. Não, é porque eu... Tá entendendo? Aí, ó. Um rosinha, um magenta e um verdinho. Tá certo? Então, o que acontece? Os dois são greens. Um é mais, o outro é menos. Um é para tirar, o outro é para acrescentar. Entendeu? Os dois são green, né? Os dois são green. Esse aqui é minus green, esse aqui é plus green. Entendeu? Para não confundir. Então, o que acontece? Esse aqui é para eliminar esse. E esse é para eliminar esse. Ou seja, quando eu estava com muito verde, eu tinha que usar esse aqui. Se eu estou com muito magenta, eu tenho que usar esse aqui. Olha a ponta do filtro. Isso aí para medir a densidade do LUT, é isso? LUT? Não, nada a ver com LUT, não. Isso tem a ver com a quantidade de... Qual é a cor que vocês estão enxergando aqui? laranja. Hã? Não, sal do Qual a cor que vocês estão enxergando aqui? Olha no meio. Uma era para eliminar a outra, Eu né? falei, exatamente, uma para eliminar a outra. O que acontece? Ele vira um tom de cinza. Isso é cinza? Um cinza bem clarinho. Um eliminou o outro. Entendeu? O que acontece? Quanto mais rosa eu tenho, ele vai puxar um pouco pro rosa. Se eu tenho os dois iguais, vai ficar cinza. Vai um neutralizar o outro. Entendeu? Então, o que eu falei aqui nessa situação? Vou dar um exemplo visual. Ó, eu tenho, ó, magenta e ciano. Aqui está meu filtro de tinte, certo? Só que o que eu tenho chegando mais aqui? Magenta. Aí eu tenho que botar o que aqui? Hã? Não travou? Ciano. Vou ter gelo aqui.
Não, Eu não. tenho que Tem acrescentar que o pra lá. Deixa eu Deixa eu fazer soltar. melhor aqui. Não, quero travar ele. Fazer pra ficar mais bonitinho, então. Acho que é de trás pra frente. Pra cá, como que tinha Ele tem que fazer o clique, vai. Empurra ele. Não passou. Não tá travando. Deixa eu ver. Vamos raciocinar juntos aqui. Ajuda aí. Esse negócio aqui. Uhum. O quê? Aqui. Esse negócio tem que entrar aqui, ó. Vai. As gradações dos fios são esses aqui. Um quarto, um Peraí, oitavo. Ah, aqui botou um tem oitavo, tem um oitavo também. Aqui? E aqui que ele entra. Deixa eu... Eu apertei aqui, parafusei. Ah, então é isso. Aqui, ó. Solta aqui a rodovia. Show. Então, se eu tenho os três chegando juntos, o que eu tenho como resultado? Neutro. É isso que eu quero? Agora, se eu tenho aqui chegando faltando uma parte, eu tenho que corrigir qual filtro aqui? Ó, aqui eu tenho menos magenta e aqui eu tenho mais ciano. Como é que eu tenho que corrigir aqui? Eu tenho um pedacinho desse faltando. Aqui, ó. Aí eu tenho que colocar 1/8. Pra igualar, né? 1/8 de quê para igualar? O que eu tenho mais? Ciano. Ciano, magenta. Magenta. E se eu tenho aqui? O que eu tenho que fazer? Quarto de magenta. Aqui. Ah, tem. Ah, meio. Meio magenta. Então, aqui eu tenho que botar meio magenta. Uhum. E aqui, 3/4 de magenta. 3/4 de magenta. Magenta. Full. Magenta. Vamos voltar aqui. Isso aqui é para exercitar mesmo, gente. Isso aqui é chato mesmo. Vai Tá cair na vendo, prova. Richard? É. Os senhores estão anotando? Vamos para cá agora. Quanto? 1/8 desse ano. Ciano. 3/4 desse ano. E assim vai. Uhum. Isso tudo para ter o resultado Meu. neutro. Certo? Foi o que eu mostrei para vocês aqui. Fica cinza. O cinza é neutro. Entendeu? Então, essa aqui é a correção de tinte. Essa é a correção de tinte. Vamos na correção, a gente fez a correção de tinte, que é essa linha aqui, ó, tinte. Né, que é magenta e ciano. E aqui nós temos temperatura de cor. Que vai, então um exemplo para vocês, 1.800 até 10.000, por exemplo. E a gente tem esse ponto aqui, ó. O que a gente quer buscar? Esse ponto aqui. Então a gente tem que neutralizar o magenta e o ciano para a gente ter o branco. Né? Então a gente chega até aqui e vai ter o branco real. Isso quer dizer o seguinte, se eu fizer um ajuste de branco aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ainda tenho que buscar o neutro do magenta e ciano. Se tiver o refletor projetando essas cores, tem que fazer neutralização desse tinte aí. Por quê? Aqui eu tenho 1800, o que é 1800 graus? O que é 1800 Kelvin? Cor amarelo? Hã? Cor amarelo? Laranja. Ah. Que é, por exemplo, uma cor de uma fogueira. Ah, você olha o fogo assim, saindo de uma fogueira, você vê o laranja, vê o vermelho, né? E em alguns casos, no fogão de casa, a gente vê laranja quando está acabando o gás e o azul quando... Azul. Tu vê que as cores da natureza, elas sempre são assim, a cor do calor. Então nós temos aqui 1800 graus para poder ter a cor laranja. E se eu tenho 3.200 graus, qual é a cor que a gente tem? 3.200 graus. 1.200? 3.200. Aqui é o amarelo, hein? Amarelo. E amarelo já começando a nitidamente estava ficando branco.
E aí se eu tenho 4... Olha, gente, essa temperatura aqui, eu vou botar até aqui, 4.000, é uma temperatura que a gente vai trabalhar muito com essa temperatura. Por quê? Ele é o meio termo entre o laranjão e o azulão. Entendeu? Porque, por exemplo, quando eu uso 5.600, ele é puxado para o azul. Né? Ele é branco azulado. O 4.000, ele é branco amarelado. Mas ele costuma ser, dependendo da situação, é uma cor neutra. Entendeu? Como é que se pensa? Ah, por que o 4.000 não 5.600? Muitos falam, o filme, antigamente, o filme de 100 asa que eu comprava, não, era de 5.600. Não sei o que, o filme de fotográfico, né? Só que tem uma coisa. Quem é fotógrafo profissional sabe muito bem. O filme de 5.600 asas, gente, não é para o sol. Nunca foi, nunca será. Ele é um filtro para sombra. A sombra, ela projeta 5.600 graus. O sol, ele não chega a 5.600, ele está em torno de 4.000 graus. Ah, como assim? Sim. A temperatura do sol é em torno de 4.000. Então a luz branca que a gente acha que é 5.600 não é. Entendeu? E é exatamente, o filme existia de 3.200 e o filme de 5.600. Ah, você podia fotografar no sol? Sim, pode fotografar no sol. Mas o certo era você usar um filtrozinho de... vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já viu making off de filmes que tem refletores chamados HMI? Já ouviu falar nisso? Sim. O refletor de HMI, ele projeta uma luz de 5.600 aproximadamente. E sempre se coloca um filtrozinho na frente, um âmbarzinho bem leve. Screen, né? É um filme de cor de palha, né? Por quê? Para ele diminuir a temperatura dele para chegar próximo disso aqui, 4.500, 4.000, que é para ficar uma luz parecida com o do sol. Ah, mas eu quero fazer uma ideia de sombra, então é 5.600. Ela pode variar de 5.600 a 10.000. Uma sombra muito forte, no final da tarde ela fica mais forte. Entendeu? Então, o filme de 3.200, por exemplo, o que acontecia com o filme de 3.200? Ele é meio amarelado. Então, para você fotografar com luz incandescente, que a luz incandescente é amarela. Isso aqui é o branco de noite, isso aqui é para o pessoal fazer uma confusão do caramba. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então, a sensação, né, que eu costumo dizer é o seguinte. Se a gente tem uma luz que ela é laranja para o amarelo, a gente está dizendo que é uma cor quente e a temperatura baixa. Ela é exatamente inverso. Entendeu? Quanto maior a temperatura, mais fria. Quanto menor, mais quente. Então, se eu tenho uma luz quente e uma luz fria, vamos lá. Onde eu devo usar uma luz quente? Gente, isso serve para arquitetos, para decoradores, para maquiadores, para figurinista, para fotógrafos. Porque a cor quente, ela sempre denota o quê? Conforto. Calor, aconchego. Você vai jantar a luz de vela. Acalento. A luz de vela, qual é a cor da vela? Laranja. Laranja para amarelo, né? Então, um jantar à luz de vela. Imagina você chegar, acender uma vela, botar umas luzes todas azuladas, assim, tudo. McDonald's. Qual é a graça? Porque a luz do McDonald's, ela é fria, para a pessoa entrar e sair logo. Para dar fome, né? Para a pessoa entrar e sair logo. Porque se pega uma luz toda caliente, a pessoa vai querer ficar. Conforto, sabe? Se quer levar uma pessoa para jantar, né? Vai levar um lugar frio, tu quer comer e sair logo. Agora, se você quer outras intenções, aí você vai, né, botar numa luz quente, luz de vela e tal. E assim funciona. A nossa cabeça trabalha desse jeito. Entendeu? Porque tem pessoas que detestam, não sabem dizer. Chega num lugar, cria um desconforto, sabe? Pô, é a luz, cara. A luz cria esse desconforto. Chega num lugar onde a luz não combina com a sua intenção, não vai dar certo. Você não vai querer ficar muito tempo ali, você vai querer ir para outro lugar. E a mesma coisa a gente reproduz, né? Porque as pessoas falam assim, é tão bonito o pôr do sol. Realmente é uma cor quente contrastada com azul. Então você tem uma cor complementar do laranja com azul. É uma coisa que encanta a gente. Então, se a gente quer contraste da natureza, a gente vai buscar as horas certas. Né? Então, vamos lá.
Quando as pessoas estão num ambiente frio, o que acontece? É puxado para o azul, certo? Eu acabei de citar o exemplo aqui do filme da Olga, né? Aquela cena do... Alguém pode pegar meu laptop, por favor? Tá ali com o cabo. Vamos botar o cabo, o outro HDMI que está aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Que era uma ideia de quê? Um local frio, né? Que era lá na Alemanha, né? Na área de concentração nazista. Um lugar onde tinha terror, entendeu? Tem um filme, a Lista de Schindler também, que vocês podem observar que está todo mundo praticamente com a mesma roupa e o garotinho único se destacando com a cor de uma outra roupa, entendeu? Então as cores, elas têm muito a dizer pra gente, entendeu? Por exemplo, qual é a cor que mais chama a atenção da gente? Vermelho. Vermelho. Por que o sinal é verde, vermelho e amarelo? Porque a gente tem o seguinte, o vermelho, ele desperta o nosso olhar, ele chama a nossa atenção. É aquela coisa, presta atenção que é uma coisa que ele, ao mesmo tempo que ele detona aquela ideia do romântico, ele detona a ideia do perigo, a cor de sangue, a cor do perigo, né? Então você vê, tem filmes aí, eu esqueci o nome daquele filme que a mulher tá toda cheia de flores, assim, tudo vermelho e tal. Beleza americana. Exatamente. E aí você tem o quê? Uma ideia de um filme erótico, um filme romântico e tal. Aí você está num lugar onde tem um monte de sangue, tá, sabe? Então onde tem essa coisa de perigo. O amarelo é uma cor quente, é uma cor que te desperta atenção, o nome já diz, atenção. Né? Ele desvia o seu olhar. Portanto, é que o laranja do sol, né, alaranjado do sol no final da tarde, ele chama muita atenção da gente, porque é um brilho, sabe, bonito de se ver, de se olhar. E ele contrasta muito bem com o azul. Só que o verde, ele complementa tudo. Onde você vê verde, você tipo assim, que lugar maravilhoso, uma floresta. Eu gosto de estar num ambiente assim, para respirar puro, no meio de uma casa de campo. Todo mundo associa o quê? A planta, ao verde. Então, coisas assim que você se sente livre, descontraído. Então, essas cores, ao mesmo tempo que ela cria proximidade, ela cria distância. E o azul traz calma, né? Alegria e tal. Então aqui, ó, eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou falar de novo. Oi? Tem que botar o cabo HDMI. Não, tem ali, o cabo tá aqui, ó. Tá ali, ó. Tá aqui. Esse banquinho não tá muito seguro, não. Oi? Não, bota ali embaixo, ali, onde tá aqui. Vou pegar o controle. O controle da TV tá aqui. Não, vou pegar o controle do... Nossa, e aí, quando vocês, por exemplo, vão fotografar uma flor rosa, uma flor vermelha, né? E aí você fotografa a flor vermelha com alguma das cores que ela sejam complementares ou elas sejam análogas, né? Claro que dá, rapaz. Tava aí. Tava aí. Mordendo. Não. Ele parou de ventar. Ele parou de ventar. Tava ventando? Não, só pra não quebrar um cabo. Não? Hã? Você pegou ainda até aí? Cadê o computador da televisão? Tá aqui na cama. Oi? Oi? Qualquer artista no grupo. Também no grupo? É. Boa. Me divulga. Moa. Tem que pagar para os direitos autorais, né? Pô, mas as fotos estão Para por arquivo. Tem que baixar uma por uma. É que não perde qualidade. Não, eu sei. Tô reclamando não. Vou dar uma pedrada lá de assim. Pode botar ali melhor. Eu não pedi pra você enviar assim. Pode botar aqui atrás? Espera aí, deixa eu fazer um pouco pra cá. Um pouco mais longe. Caraca, Fábio Vox. É. Dinheiro. Tem que apertar um por um. Quê? Apertar um por um.
Parece que tá por um. Vamos? Vamos lá, gente. Vamos aqui para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando.